Olá, doutora Fernanda. Meu nome é Olá, Thaís. Tudo bem? Transformadora digital aqui da Turivius. E você hoje aqui é a nossa convidada para falar um pouquinho de inovação jurídica. E uma das coisas que a gente leva em consideração da parte de inovação é a cultura de trabalho, né? Porque o time que constrói toda a parte de inovação, que constrói o trabalho, que constrói a reputação de uma empresa, e como você trabalha no Araújo Policastro, que vocês têm o selo Great Place to Work, a gente convidou você para falar um pouquinho dessa cultura. Então, a primeira pergunta que eu te faço aqui, como que é a cultura de trabalho do escritório? olha, eu sou até suspeita. Eu estou aqui desde 2017, né? Estamos hoje em final de 2022, e eu sou uma apaixonada pela cultura do escritório. Aliás, foi o maior diferencial, por mim avaliado, quando eu resolvi fazer uma transição de ambiente de trabalho, né, há aproximadamente 5 anos, e decidi vir para cá. A cultura realmente me encantou. Eu senti desde as entrevistas, que foram muitas, exatamente porque os sócios queriam me conhecer. Eu não era só mais um membro da equipe que poderia ou não dar certo. Eles realmente, desde as entrevistas, queriam alguém que eles sentissem que fosse absorver essa cultura, e que fosse chegar com jeitinho para se adaptar à equipe, que não fosse criar um ambiente de competição com os que aqui já se encontravam. Enfim, eu percebi todo um cuidado desde as entrevistas, as minhas entrevistas, em entender quem eu era como pessoa e não só a minha experiência profissional. E isso, né, claro, a minha experiência profissional também, toda a capacidade técnica também, porque é um escritório de excelência, né? Nós somos um escritório que tem 60 anos de tradição já no mercado de São Paulo, atendendo, né, na modalidade full service. Então temos que ter a alta capacitação técnica, mas eu percebi que o escritório se interessava pelos aspectos da minha vida cotidiana, em garantir qualidade de vida, enfim. E aqui, na minha primeira semana, eu tive a certeza de que isso não era, digamos assim, conto da carochinha, né? Como se diz lá na minha terra, em Belo Horizonte. Desde a primeira semana, eu logo que vim para cá, duas coisas me chamaram muita atenção, que o escritório sempre valorizou esse relacionamento a longo prazo. Havia acabado de contratar para a área civil, eu sou da área tributária, mas não havia muito tempo havia contratado para a área civil uma coordenadora que estava gestante reta final de gestação. E, quer dizer, isso é raríssimo no ambiente de escritório full service. Em que lugar que se contrata uma gestante de 7 meses, né, apostando num relacionamento de longo prazo, porque ela é, 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 consegue demonstrar todas as qualidades que você quer numa gestora de equipe. E eu, na época, tinha um filho quer dizer, eu tenho um filho, mas na época meu filho tinha 1 ano e 10 meses, mais ou menos, e ele teve uma pneumonia nos meus primeiros dias aqui. E eu estava nervosa para entregar algumas tarefas e poder me desvencilhar rápido, e eu percebi de uma das sócias que ela notou isso, e ela falou, mas peraí, por que você está ansiosa? Você, né, tá com pressa? Eu falei, não, porque meu filho tá passando mal, já tem muitos dias, eu não consegui um tempo para levar ele no pronto-socorro. Ela falou, larga tudo agora. E a família em primeiro lugar, vai resolver isso daqui, eu resolvo. Então, assim, e ligaram para saber como ele estava, enfim, e eu sempre percebi isso. Assim, a minha mesa já fala muito, né? Um escritório que aqui eu tinha feito trabalhos de grande qualidade, que tiveram uma certa repercussão, é, especialmente aqui de jurisprudência, de casos, alguns casos inéditos na minha posição anterior, e que eu não pude aparecer,
por conta de, desculpa a ligação, eu não pude aparecer por conta de uma política em que os associados não não participavam de publicidade do escritório, só os sócios. Isso aqui é o contrário. Depois que eu vim para cá, apesar de eu sempre ter tido contato direto com o cliente, o meu nome passou a ser referendado em ratings internacionais. Eu consegui, quer dizer, nos últimos 2 anos, estou até com plaquinha aqui, eu consegui uma certificação que para mim foi muito importante, de Rising Star na área de direito tributário. Quer dizer, o escritório faz questão que você tenha um espaço. Isso para mim era essencial e respeita as particularidades de cada um. Como eu te falei, o caso que eu tive uma intercorrência familiar, e o escritório acolheu prontamente e me apoiou em todos os sentidos possíveis. Também nunca percebi nenhum tipo de assédio aqui dentro. Agora a gente está vindo, por exemplo, de eleições, e como eu ouvi reclamações de vários colegas de área, de outros escritórios, dizendo que sofreram pressão para debate político internamente no escritório, que sócios vieram a questionar em quem que ia votar e que falaram, mas o voto é secreto, e mesmo assim foram pressionados a dizer em quem eu votar. Então, eu não vi nenhuma conversa aqui dentro, e eu estou aqui sempre, desse teor, sabe? Assim, orientação política, sexual, é, isso não é um issue aqui, nunca foi, nunca percebi nenhum tipo de comentário depreciativo sobre ninguém aqui dentro. E uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto muito, é que o escritório curte essa coisa do trabalho em equipe, sabe? A gente é incentivado a trabalhar em equipe, a gente é incentivado, às vezes, até a trabalhar em salas de reunião, quando o trabalho é multidisciplinar. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma sala muito grande, ou eu chamo alguém estou fazendo um trabalho que é um planejamento societário com questões tributárias, a equipe societária vem aqui, ou a gente se reúne numa sala. O escritório gosta de fazer aniversário antes do mês, comemora datas especiais, dia do advogado, aniversário. Quer dizer, o meu aniversário foi esses dias, acho que tá. Ó, tá vendo? Você recebe. Você se sente, é um carinho, né? Assim, um presentinho, uma coisa delicada. Dia das Mães, o escritório, sabe, valoriza. Quer dizer, Dia das Mães, ó, eu recebi, isso aqui já tem uns 2 anos. Eles fizeram um porta-retrato, colocando uma fotinha que eles acharam da minha rede social com meu filho. Então, assim, é um ambiente bom de se trabalhar e, ao mesmo tempo, altamente produtivo e eficiente. Todo mundo se ajuda muito. Desde lá do corpo administrativo, sabe? Não é que não tem aquele Uhum. ambiente de competição, todo mundo quer ajudar todo mundo. Se você está numa semana, por exemplo, se o faturamento percebe que numa semana eu atrasei o timesheet, um exemplo, é, vem uma secretária me ligar perguntando se eu quero ajuda, se eu posso ter acesso, ela pode ter acesso aos meus e-mails para ver o trabalho que eu soltei, para me perguntar quanto tempo que eu fiquei, para poder botar em dia logo. Então, a gente se sente Amparado, né? Apoiado. amparado. Uhum. E assim, e isso não é só com o corpo jurídico, isso é com o corpo administrativo também. Este final de semana, por exemplo, foi aniversário de um colega nosso do departamento de expedição do escritório, e foi sábado, eu segunda-feira vi, tinha vários parabéns dos sócios para ele por e-mail. Quer dizer, então assim, não importa se você está no departamento administrativo, se você é do corpo jurídico, você é valorizado como ser humano de uma maneira em geral. E essa coisa de cuidado com o seu crescimento aqui. Eu acho que o escritório, por valorizar esses relacionamentos de longo prazo, sempre foi muito acolhida em pedidos de cursos, de aperfeiçoamento, todo e qualquer material de trabalho que pudesse me proporcionar maior conforto para trabalhar, ferramentas tecnológicas. Inclusive, vai ser um prazer conhecer aí os recursos que vocês oferecem, porque eles, né, a gente tem que se permear de novidades e o que possa ajudar na nossa prática diária. E acima de tudo, tá, Thaís, é a sensação de pertencimento e de ser ouvida e de ter um espaço.
as sugestões, qualquer um tem acesso aos sócios fundadores e administradores do escritório, não importa se eles têm 30 anos a mais de experiência que eu, todas as minhas sugestões são ouvidas, são acatadas, elas são acolhidas, há espaço para divergência, eu posso divergir e eu sinto que eles não há um ego que se incomode quanto à divergência, é, é, né, uma advocacia que eu sinto que eles têm um interesse legítimo e autêntico de se permear de novas ideias, então não existe uma resistência, sabe, assim, de uma ideia de um profissional júnior. Eu, por exemplo, eu estou, digamos assim, no meio do caminho, né, eu estou com 39 anos, me formei em 2006, e eu tenho acesso, contato muito próximo com profissionais recém-formados e com meus sócios fundadores aqui no escritório. Então, eu sinto que o que eu trago até de sugestões relativas a plano de carreira, relativas a ambiente de trabalho, demandas quanto, por exemplo, sistema híbrido que a gente adotou aqui, que para muita gente foi importantíssimo, e o escritório fez questão de colocar o híbrido, né, o home office segundas e sextas, que possibilita com que você tenha mais tempo com família, ou possa sair, às vezes, de São Paulo com a família, e existe esse espaço. Então, eu acho que isso é a cultura do escritório, essa sensação de que você está aqui para crescer, colaborar, se aperfeiçoar na sua prática, aprender com os demais e que há espaço para isso sem competição, não é um ambiente destrutivo, é, e é um ambiente de adaptação para crescimento. Eu sinto que eu tenho um futuro aqui dentro, entendeu? E que Que a minha equipe legal. tem também. E que a minha Uhum. equipe tem também, abaixo de mim. Que legal, que legal, Fernanda, você trazer tudo isso, porque o que a gente às vezes está até acostumado, que vinha muito, né, das outras gerações, é um ambiente do escritório, do jurídico, de muito trabalho, muita pressão, o que vinham causando ali até consequências de problemas psicológicos nos funcionários, o burnout, principalmente no estado de São Paulo, né? A gente vê muito isso. Então, é muito legal quando você traz esse discurso e a gente vê que o ambiente profissional integra a vida pessoal do seu colaborador, né? E aí faz todo sentido para trazer esse espaço confortável, para esse colaborador se sentir bem, se sentir seguro, e é aí nesse espaço que consegue florescer a expertise dele, onde ele consegue ser criativo para trazer as É ideias, onde isso, ele consegue, né, oferecer aquilo que ele tem de melhor com as ferramentas, com todo esse amparo e apoio adequado para cumprir os seus serviços com a maior excelência possível. Então, é é esse isso. ambiente que eu vejo que possibilita o crescimento profissional muito grande das pessoas, e isso ali é um ganha-ganha, né? Aí o escritório ganha, a pessoa ganha, e até já indo nesse assunto, eu queria saber como que é a cultura de trabalho do Araújo Policastro fez com que você alcançasse os seus objetivos profissionais. Olha, primeiro, o respeito ao tempo, né, que eu seja para atividades acadêmicas que certamente repercutem na qualidade do meu trabalho prático, né, aqui dentro, seja me tornando uma profissional mais tranquila, porque eu sei que eu me dedico à minha família também, eu sei que eu tenho um filho feliz em casa, eu sei que eu posso namorar, que eu posso ter uma vida particular e que essa vida particular Hum. vai ser respeitada, eu não me sinto. Aqui é muito engraçado, eu brinco com todo mundo que entra, que vem do mercado em geral, como eu falo assim: você vai tomar um susto o dia que o RH te ligar, te obrigando a tirar férias. Porque eu te confesso, Thaís, que eu vim de uma cultura. Primeira coisa que eu escutei quando eu engravidei, que ver filho todo dia, porque eu falava que eu queria sair às 8 da noite do escritório, porque eu queria ver meu filho ainda acordado, ainda era bebezinho e já estava indo até 8 da noite. E eu ouvi assim, isso é tão anos 90 ver o filho todo dia. O que importa é a qualidade do seu tempo, e não a quantidade. Isso é de uma ignorância tamanha.
uma criança de 1 ano e 10 meses, ela não quer qualidade só do tempo, ela precisa de quantidade, ela nem sabe que ela não é parte de você. Então, assim, e o mesmo do lado da mãe, e o pai, e os avós, né? Você quer participar da vida das pessoas, e, e essa coisa de férias que os escritórios antes, ai, achavam lindo bater no peito, falar, eu tive um colega uma vez, eu ainda trabalhava no outro estado, e ele disse assim, tem 3 anos que eu não tiro férias, como se ele fosse assim, herói por estar fazendo aquilo. E aqui eu também, eu achei muito engraçado, porque eu vinha de uma cultura de quase pedir desculpa, eu posso emendar uma sexta-feira e Uhum, tirar das minhas férias, sexta, sábado, domingo, não tem problema, não sei o quê. E aqui é assim, o RH começa a te ligar, você está com 20 dias, você sabia? Você precisa tirar férias. Você está com 30 dias, você está com 40 dias, acabou. Ou você uhum. marca suas férias, ou você vai, a gente vai marcar para você. Então, assim, é, é, é muito legal isso. E fora que, assim, não desconta se automaticamente se você de fato teve uma. Né, eu tenho família fora, sei lá, se acontecer Uhum, alguma coisa com a minha mãe e eu precisar me deslocar e tudo, o escritório, não, trabalha de lá quando você chegar, e daí a gente vê, cumpre suas tarefas. Não é que assim, vou descontar das suas férias. Então, isso possibilitou que eu pudesse crescer, que eu pudesse uhum, estudar mais, que eu pudesse me aprimorar, que eu pudesse. E fora a questão que eu te falei, o escritório, se eu peço um curso ah, específico, eu fiz vários cursos nos últimos anos, vários. Eu faço cerca de pelo menos 4 cursos de curta duração por ano em instituições renomadas aqui em São Paulo, quer dizer, e o escritório, se não todas, a grande maioria foi fornecida pelo escritório, porque sabe que tem um retorno imediato do trabalho. uhum, Então, isso e o fato de eu poder aparecer fez com que eu pudesse desenvolver minha carreira. É questão dos uhum, ratings, poder ser indicada, participar desses processos, poder o cliente saber que está falando com a Fernanda, né? O uhum, cliente ele não é só a figura do meu sócio principal de área, é a Fernanda. E não, isso não acontece só comigo, que sou coordenadora de equipe, isso acontece com todos os advogados da minha equipe. Os meus clientes sabem uhum, quem é minha júnior. Os meus clientes, uhum, alguns dos meus clientes, é porque não falam diretamente, mas sabem porque já caiu de ligar e a gente não gosta de deixar cliente desatendido, então se o telefone toca da minha júnior, se a estagiária está perto, ela atende para tomar nota do recado. Então, assim, existe essa colaboração do escritório. E vai uhum. saber o nome do estagiário, o cliente. Então, não tem como não crescer num ambiente assim, porque você está feliz e você se sente bem descansado, com a cabeça descansada, você produz bastante. Então, Exatamente, exatamente. é isso. Eu vejo, né, que nesse movimento de inovação que a gente está tendo hoje, em todos os âmbitos profissionais, né? É, é muito forte esse contexto da humanização, né? Vamos humanizar o trabalho, a parte profissional, vamos trazer diversidade, vamos humanizar, porque todo mundo tem uma vida pessoal, e eu vejo que esse movimento traz realmente muitas boas consequências para a realização do trabalho. Então, além de pessoas mais felizes, a gente vê que tem trabalhos mais bem feitos, porque, né, são realizados exatamente nesse espaço de calma, de paciência do tempo certo das coisas, com as ferramentas certas. Claro. É, E vou até desculpa te interromper, mas vou até te falar, aham, se eventualmente surge a necessidade de virar final de semana, coisa, porque em algum momento isso vai acontecer uhum, na vida de qualquer advogado, mas aí você faz com gosto. É diferente. Você vê um colega seu que está apertado num domingo porque surgiu um prazo de um cliente em cima da hora, o cliente só viu a notificação faltando 2 dias para terminar o prazo, e aí te contratou, custou aprovar a proposta. Você pega e você quer trabalhar com ele no final de semana para ajudar, uhum, porque você sabe que não é à toa. É um uhum, trabalho, não é um trabalho que a pessoa está falando assim, eu quero que você termine hoje às 4 da manhã. E aí fica 10 dias sem revisar o trabalho. Não, não tem isso aqui. sim, Aqui, se é para hoje, é porque realmente todo mundo precisa.
Então, você põe a mão na massa e cumpre, porque você quer que seja concluído, que o trabalho seja entregue. E Então, você sabe que não é por, que existe um motivo real para aquele esforço conjunto, entendeu? Uhum. E aí o trabalho em equipe, ele aparece bem forte, né, nesse momento, que aí todo mundo sabe o mecanismo de trabalho, então se precisou é que realmente aconteceu alguma coisa ali especial. Então, se todo mundo fizer isso junto, é melhor para todo mundo, né? Então, Isso, essa visão exatamente. de time também, ela é muito legal. Bom, é muito bom ouvir, né, essas coisas, ter essa troca, é muito legal ver esse tipo de inovação acontecendo no ambiente de trabalho, porque é realmente até eu acredito que isso é o futuro das relações do trabalho. É. Todo mundo precisa se adequar a esse tipo de visão, a esse tipo de cultura, porque é isso que vai melhorar tanto o trabalho quanto as vidas das pessoas. E eu vejo Thaís, também. Uhum, a gente, desculpa te interromper de novo. Uma coisa me chamou muita atenção, uma preocupação nossa com estágio, sabe? A gente realmente não quer repetir os erros que fizeram conosco no passado, uhum, sabe? Eu acho que isso não leva a gente a lugar nenhum. É como você falou, o mundo vai mudar, está mudando, e a gente tem que incorporar isso. A gente teve agora recentemente numa feira de uma faculdade muito renomada aqui em São Paulo, e apresentando o nosso trabalho lá, eram realmente só escritórios convidados, uma possível candidata a estágio começou a chorar no nosso estande, porque ela vinha de uma experiência horrível, em que ela se uhum, sentiu assim abusada no ambiente de trabalho. Quer dizer, isso dentro do ambiente de faculdade, é uma estudante ainda. E isso chamou uhum. muito nossa atenção, sabe? Quer dizer, numa feira de estágio, a menina, né, se sentiu assim, a gente brinca, né, dentro do meio jurídico, que é escritório que te trata como carne moída, né, ele vai te moendo até te substituir. Isso não existe aqui. A gente tem Uhum, contato com nossos ex-estagiários, a gente estimulou muito que todos eles crescessem. Teve períodos em que a gente teve, na nossa equipe, por exemplo, teve um período que a gente teve duas estagiárias bolsistas, porque vinham de um histórico de dificuldade de ensino público e que conseguiram bolsa mesmo por mérito próprio, sabe? E a gente estimulava muito o crescimento delas em todos os sentidos, e no que não puderam ter lá atrás, em termos de formação de língua estrangeira, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso sim, ouvir e perceber essas mudanças, assim como no caso aí de vocês, as mudanças tecnológicas, né, que vão nos tornar competitivos, porque o que pode nos poupar tempo para a gente poder focar no que é importante é bem-vindo. exatamente, exatamente. E aí entra esse processo também de desmecanização, né, do trabalho, principalmente do advogado, para deixar isso para os robôs, para que vocês tenham espaço de trazer a parte técnica, a expertise, né? Então, tudo que a gente consegue otimizar os processos de menor qualidade mesmo, que realmente um robô pode fazer, às vezes é uma pesquisa de jurisprudência que dá para ser facilitada, às vezes é um peticionamento que a gente consegue ali colocar uma mecanização e só fazer alguns ajustes. Então, todas essas ferramentas que trazem, né, esse tipo de otimização é com o objetivo de realmente abrir o espaço para que a expertise do advogado floresça e que isso que fique mais evidente. E até você até já trouxe aqui para a gente que o escritório, né, eles estão abertos a fazer um investimento nas ferramentas que o profissional ali precisa para o desenvolvimento. E eu queria saber um pouquinho disso, né? Como que é essa parte de ferramentas de tecnologia para vocês? O que que vocês gostam mais de usar e talvez o que que vocês queriam que tivesse hoje que ainda não tem? Olha, a gente se vale de diversas ferramentas aqui que vimos experimentando ao longo dos anos com as quais nos adaptamos, né? É, mas é claro, sempre podemos
incrementar esse auxílio aí dentro dessa parte aí mecanizada da advocacia, né, da prática da advocacia. Hoje eu percebo que busca de jurisprudência toma muito tempo da gente, e depois do processo eletrônico, quer dizer, alguns tribunais não, mas, por exemplo, Justiça Federal é chatinho de você conseguir identificar as decisões, porque antigamente você conseguia estreitar bastante, fazer um filtro bastante justo da Uhum, matéria que você gostaria de pesquisar, e hoje em dia, não. Você, às vezes, tem um filtro amplo demais. O imposto de renda. Imagina, uhum, tem um mundo dentro do imposto de renda das empresas, né, das pessoas jurídicas. Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas é um universo que você fica aqui 2 anos escorrendo sobre ele. Então, a pesquisa na Justiça Federal, por exemplo, de São Paulo, hoje é chatinha, te toma tempo, 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 tempo. uhum, E assim, o que eu percebo hoje, a gente tem equipe enxuta. Os escritórios, eles têm, as empresas nem falar, a área fiscal de empresa, então, assim, a gente, quando tem tempo, porque, né, às vezes tem ajuda de uma ferramenta e tal, a gente tem tempo, e vai e visita um cliente, a gente percebe o tanto de oportunidade que ele podia ter tomado lá atrás, uhum, e que isso tornaria ele mais competitivo no mercado, e que ele não teve tempo de ver. Coisa pequena. Às vezes tem um benefício específico para um produto, um NCM, né, um produto que ele produz, teve uma mudança na legislação, ele não conseguiu acompanhar. Se ele tivesse uhum, talvez uma notificação sobre tudo aplicável de benefícios fiscais àquele NCM, que são os NCMs com os quais ele trabalha, ele teria ali mudou isso agora, gente, no primeiro mês vamos aplicar, não aham, precisaria ter que dever que recolheu a mais, que às vezes até teve um estouro de caixa, às vezes até impactou a meta do trimestre, e aí ele teve que reportar ao global por conta desse estouro de meta, ou não atingimento da meta, e aí teve que todo um prejuízo, pedir a recuperação dos valores recolhidos a maior, porque demorou a ter acesso à informação. Então, uhum, assim, a gente entra dando informação, mas às vezes a gente precisa também, imagina, matéria fiscal, que é minha área, a gente tem a cada, né, eu já nem estou acompanhando mais se é 2 minutos, se é 3 minutos que muda a legislação tributária no Brasil, né, nas esferas municipal, federal, estadual e no Distrito Federal. Então, imagina, a gente é humanamente impossível acompanhar uhum, tudo isso, né? A gente precisa do robô para receber clippings enxutos dentro da nossa área de expertise, para poder selecionar dali, fazer um novo filtro, né? Usar a nossa experiência e nosso conhecimento dos nossos clientes e da atividade dos nossos clientes, para poder filtrar do que o robô filtrou para a gente, o que é aplicável imediatamente para a atividade deles. Então, quanto mais assíduo e assertivo o trabalho do robô, uhum, mais tempo melhor vai ser minha prática, eu vou tratar melhor eu vou ser mais eficiente, desculpa, para o meu cliente, porque eu vou dar uhum, notícia mais rápido, ou eu vou dar a solução mais rápido para o meu cliente, e eu vou ter tempo, inclusive, de visitá-lo, de prospectar novos clientes, de fazer o escritório crescer, de fazer a área se desenvolver. Hoje a gente perde um tempo danado eu estou numa fase específica da minha carreira em que eu acumulo tarefas de revisão e gestão da equipe e também, lógico, contato com também muita atividade administrativa, uhum, revisão de faturas, enfim, para esse tipo de trabalho, as ferramentas tecnológicas são de extrema valia e elas poupam um tempo uhum, realmente incrível. É, os mecanismos que identificam, por exemplo, dentro do contencioso, movimentações processuais e já reportam dentro de relatórios internos nossos, ou se eu posso padronizar lançamento de timesheet, evita revisão excessiva de fatura, mesmo para os que estão começando, que são os estagiários, que ainda estão aprendendo, né, os jargões da terminologia uhum, jurídica, ou que ainda não têm é, a, a,
a maturidade para preencher de uma maneira bem completa o descritivo da tarefa feita. Então, às vezes, esse tipo de orientação, de sugestão que a máquina te dá, ajuda muito, né? Com Eu certeza. sinto que falta também, muitas vezes eu tenho visto muito grupo de debate dentro da área jurídica, eu vi que vocês trabalham com jurimetria, né, que é um diferencial. Eu fiquei bastante interessada porque hoje jurimetria, assim como já acontece na advocacia e na academia nos Estados Unidos e na Europa, ela tem vindo com muita força aqui no Brasil. Então, a gente vê, especialmente dos colegas que estão concluindo trabalhos de mestrado, de doutorado, se eles não têm uma análise de jurimetria, o trabalho fica incompleto, né? A gente para mim, formada em 2006, por exemplo, ninguém nunca falava de jurimetria, e isso hoje se fala demais, e é importante que seja incorporado na nossa prática. Então, uma análise de jurimetria. E é difícil fazer, porque demanda um tempo danado. Você tem que fazer um Uhum, filtro, verificar tudo que foi decidido sobre determinada matéria, estabelecer padrões e percentuais, e necessariamente, não necessariamente as decisões são para um ou para outro lado apenas, existe toda uma gama, né, uma vasta gama de possibilidades dentro do mundo das decisões jurídicas. As razões de decidir nem sempre são as mesmas, a parte positiva das decisões nunca, nem sempre uhum. são as mesmas. Então, se vocês, de fato, conseguem implementar, entregar esse trabalho, isso é importantíssimo. Valida, inclusive, as nossas classificações de êxito. Os clientes nos pressionam muito quanto às nossas classificações. Hoje a gente segue normas contábeis internacionais para Uhum, fazer a classificação de perda dos processos, né? E, e, e não é algo chutado, isso é algo avaliado com minúcia, né? Então, e não existe uma avaliação é, fixa, ela é dinâmica, porque a cada trimestre a jurisprudência evolui, as uhum. chances podem mudar, sai uma orientação específica, você tem uma tese fixada, então acompanhar também essa evolução do cenário legislativo e jurisprudencial é essencial para que a gente consiga promover uma adequada classificação de perda dos processos, para que as empresas consigam ter um controle de contingências adequado aos interesses dos seus acionistas, né, aos interesses do mercado, enfim, e aí tudo flui melhor. Eu acho que todo mundo cumpre seu dever de maneira eficiente, né? Sim, com certeza. E o objetivo das tecnologias e da Turivos também é trazer exatamente essas ferramentas para auxiliar os advogados nessa inovação da carreira, né? A inovação dessa profissão da advocacia, tendo ali na mão muitos dados e otimização de processos. Então, doutora Fernanda, as perguntas que eu queria trazer para você aqui, a gente já conseguiu falar sobre todas elas. E agora eu queria deixar um espaço para você, caso você queira trazer aqui alguma coisa a mais para a gente, e para a gente, depois disso, encerrar a nossa entrevista. Tá. Bom, considerando aí o grande escopo, né, do trabalho foi essa questão da certificação Great Place to Work, eu aproveito, né, não apenas para falar da nossa certificação, que foi um convite que foi feito ao escritório e renovado, né, nós ganhamos o selo em 2021 e renovamos em 2022 com validade até o ano que vem, março do ano que vem, mas o apelo que eu faço, eu acho que tem se falado bastante isso, especialmente esse ano, é, na, na, no mercado como um todo, é que tanto clientes quanto escritórios é, tenham esse olhar cuidadoso para a advocacia do futuro e para um bom ambiente de trabalho, para que todos eles possam ser é, certificados, quem sabe, no futuro, e que a gente tenha um mercado melhor e mais inclusivo para os profissionais, seja qual for sua etnia, qual for sua orientação política, qual for seu viés, é, é, perfil acadêmico, técnico,
ou seja se é paralegal, se é estagiário, se é advogado, eu acho que consultor externo, eu acho que a gente tem que plantar aí uma sementinha, sabe? E eu fico muito honrada de estar aqui representando o escritório, que foi o primeiro a ter essa certificação, e para que mais escritórios busquem esse caminho, porque é um caminho de muito retorno, e é um caminho que vale a pena traçar. Então, vai fazer bem para todos nós, para o nosso mercado, para os nossos clientes, né? Eu já vi relatos de clientes hoje falando também que às vezes pressionam indevidamente o advogado, e que já perceberam que não vão mais mandar, não é interessante pegar na sexta-feira, 6:30 da tarde, e falar, eu preciso para amanhã. Então, assim, se realmente não for de fato necessário, para que a gente pense e faça um exercício interno do que a gente, como a gente quer trabalhar. Eu acho que todos os meus colegas na advocacia, nossos clientes também, futuros clientes, nós todos devemos pensar, estudantes, é, em nos tornarmos um dia great place to work, né? Propiciarmos Sim, isso. sim, com certeza. Apoio essa causa também, apoio a causa da inovação, da advocacia do futuro. E já deixo aqui os meus parabéns mesmo para você, para tudo que você trouxe aqui para o escritório Araújo e Policastro, por ter esse Obrigada. selo e fomentar essa cultura, porque realmente isso é muito valioso hoje e essencial para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do trabalho, do profissional. Agradeço muito o seu tempo, doutora Fernanda, a sua atenção.